irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Os irmãos podem fazer o favor de sentar. E para os que estiveram hoje pela manhã, no nosso culto de Santa Ceia, a mensagem que vou transmitir nessa noite é uma continuidade, em parte, daquilo que nós falamos nessa manhã. Porém, nós temos um tema geral, do retiro. Como é que é mesmo o tema? Seu eco. Graças a Deus. Ô, João, vai sair? Tem aí um eco. Graças a Deus. Então, hoje de manhã nós ouvimos a explicação que a Sara ontem deu, né, pelo dicionário, que significava um eco, e todo mundo sabe. Rodrigo, quando éramos crianças, entrava assim para dentro de umas grutas, e aquelas coisas, e gritava, uou! Aí ficava, uou, 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 uou. Parecia até uma ambulância. E ontem, quando a Sara, cadê a Sara? Cadê a Sara? Ah, está ali. Ela hoje me chamou a atenção, porque eu falei dela aqui umas 3 vezes, não lembrando, mas lembrei de outra. Viste? Exatamente. Lembrei de outra, porque ela ontem disse que o maior na mensagem dela, e eu anotei, e hoje esqueci de falar, como ela me chamou a atenção, vou falar. Ela explicou, ela fez uma revelação que ninguém sabia, que o Pai Natal é o maior divulgador do eco. Ele fica, ho, 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 ho. É por causa disso. Mas a verdade é que nós estávamos falando sobre este tema, é que quando nós anunciamos a Jesus Cristo, na verdade, a mensagem deve passar de pessoa por pessoa. E a evangelização, a pregação da palavra de Deus, é muito mais do que subir numa tribuna e, em alta voz, anunciar a palavra de Deus. Ela deve ser feita pessoalmente também, de pessoa para pessoa. Eu fui alcançado por essa graça e eu agora transmito essa graça. Eu fui alcançado e aquela pessoa que eu agora alcanço também alcançará outra pessoa. É como se fosse um eco, um ecoar a nossa voz, a nossa mensagem. E nessa noite, gostaria de convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, e o versículo de 1 a 13. Existe um homem, de manhã falamos de Paulo, da sua estratégia movida pelo Espírito de Deus para poder chegar em Atenas, e ele, incomodado com a situação de Atenas, ele criou um projeto, mesmo antes de chegar os seus companheiros de ministério, criou um projeto para falar de Jesus. Ele não se conformava de ver o estado de Portimão como estava, e ele foi e reuniu, Portimão não, de Atenas. Não é ato falhado, é de propósito. Nós também precisamos pensar assim. Então, ele fez aquela estratégia para poder anunciar a palavra de Deus. E hoje, continuando a essa pessoa, eu coloquei aqui um tema neste texto que nós vamos ler. Eu coloquei assim, Filipe, o homem que levou alegria aos tristes de espírito. Aquela cidade de Samaria, nós vamos ver, é uma cidade triste. Mas quando chegou lá o Evangelho, quando Filipe chegou lá, na graça de Deus, no poder de Deus, ele transformou aquela cidade. E ele também estava sozinho, humanamente falando. Só o Senhor estava com ele. Então diz assim a palavra de Deus, Atos capítulo 8, versículo 1 a 13. E também Saulo consentiu na morte dele, falando de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pela terra da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos
iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do dom e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Amém. Então nós vimos agora Filipe, e nesse texto tem aqui uma passagem, hoje de manhã falamos de Paulo, que é este Saulo que nós lemos aqui. E eu particularmente penso que uma das formas de explicar as convicções de Paulo, além da experiência, das experiências que Deus lhe deu, do envolvimento espiritual que ele tinha com Deus, era que ele foi o maior perseguidor da igreja. E ele certamente, enquanto era uma pessoa que perseguia a igreja antes de se converter ao Senhor Jesus, deve ter tido muita experiência. Ele deve ter visto cristãos de toda forma, porque ele entrava nas casas dos crentes, ele arrastava, ele levava preso, ele consentia na morte dos cristãos, ele fez muitas coisas contra a igreja. Chegou ele a intitular-se como o maior dos pecadores, porque ele perseguiu a igreja de Deus. E ele também viu que quanto mais ele perseguia a igreja, mais a igreja se multiplicava. Porque quando ele perseguia a igreja saía, os crentes iam para todas as partes, iam pregando o evangelho, e as pessoas iam se convertendo, e aquilo chegava na notícia a Saulo, que estava envolvido na perseguição da igreja. Ouvia dizer: olha, foram para tal lugar e lá converteram pessoas a Cristo. E eu acho que Paulo ficava mais preocupado porque ele estava perdendo as condições de fazer aquilo que estava no coração dele, que era exterminar a igreja. No pensamento dele, ele ia exterminar a igreja. E ele colocou aquilo no coração: eu vou acabar com a igreja. Eu vou matar tudo quanto é cristão que eu achar. E foi numa dessas idas, depois dele ficar frustrado, porque ele via que os crentes saíam de Jerusalém, fugiam para todos os lados, e quando eles saíam, eles iam passando e pregando, e as pessoas iam se convertendo, sinais, maravilhas e prodígios acontecendo, porque é na rua que acontecem os milagres, prodígios, sinais, é no meio do povo que necessita de libertação que há libertação, é no lugar, nessas grutas espirituais, é que vai soar o eco da nossa voz. É lá. Nós não temos que orar para os crentes, vem cá que eu vou orar para você ficar liberto. Não, os crentes já estão libertos. Vem cá que eu vou orar para você para expulsar este demônio. Crente não tem demônio. Crente não é possuído por demônio. Crente tem autoridade de Deus para expulsar os demônios em nome de Jesus. Mas é lá na rua, é lá no meio das pessoas que não têm Cristo, que a igreja vai fazer essa obra, e Deus vai usar a igreja. Deus vai usar os crentes com poder e com graça. E Filipe entendia isso. Os outros discípulos que não têm aqui o seu nome escrito também entendiam isso. Porque quando eles fugiam da perseguição, saíam de cidade em cidade, eles não iam para lá e diziam: agora nós vamos ficar calados. Eles iam para lá para divulgar a palavra de Deus. E por onde eles passavam, pessoas iam se convertendo. E Saulo, respirando perseguição contra a igreja, ia perdendo as condições de dominar aquela situação. Porque quanto mais cristão ele prendia, mais se convertia ao Senhor. E sempre foi assim: quanto mais o diabo investe contra a vida da igreja, mais a igreja prospera, porque Deus entra na frente da batalha para pelejar por nós. O diabo não pode contra a igreja, tenta tudo, faz de tudo para destruir a igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor Jesus. Não há como. Então Filipe, dentre todos esses homens aqui que saíram,
Filipe foi realçado aqui por causa do ministério que Deus permitiu que ele exercesse. A Bíblia diz que muitos, todos aqueles que saíam e eram ecos aonde estavam, anunciavam a palavra, pregavam a palavra, fazia diferença aonde estavam. Mas Deus, aprove a Deus registrar o ministério de Filipe, que era um homem cheio do Espírito Santo. Dentre esses muitos que foram dispersos, Filipe destacou-se pelo poderoso testemunho dado em Samaria. O seu ministério foi exercido no poder do Espírito Santo. Este diácono, Filipe, foi um grande evangelista que Deus o usou. Foi chamado por Deus, a princípio, escolhido na igreja para servir às mesas. Ele ia lá na casa de fulano, levava assistência social, ele cuidava das viúvas que estavam, dos órfãos, ele servia as mesas, ele servia a Santa Ceia, ele fazia um monte de coisa, mas um dia Deus diz, agora, você que é um diácono, eu tenho uma obra maior para você fazer, você vai continuar servindo, mas também vai ser um instrumento nas minhas mãos para operar milagres, sinais e prodígios, e muitas pessoas se converterão através de ti. E Deus levantou, naquela perseguição, Deus disse, Filipe vai para Samaria. E induziu ou conduziu Filipe para Samaria. E ele vai para Samaria. Quando ele chega em Samaria, diz que ele chegou em Samaria, chegou cheio do Espírito Santo. Chegou lá, foi sozinho. Chegou lá no meio das praças, como Paulo fazia também. Foi para o meio das ruas, no meio das praças, e começou a pregar. E diz a palavra de Deus que no versículo de número 6 e 7, diz que as pessoas ouviam unanimemente. Estava todo mundo ouvindo, prestando atenção no que Filipe dizia, porque quando Filipe pregava, os demônios se manifestavam nas pessoas. As pessoas oprimidas por Satanás, as pessoas oprimidas pelo diabo, há muitas pessoas oprimidas pelo diabo ainda hoje. Pessoas escravizadas por Satanás. E quando Filipe começou a pregar a palavra de Deus, o Espírito Santo ungiu as suas palavras e os demônios se manifestavam nas pessoas que estavam possuídas. E Filipe os repreendia, sai deles! E eles saíam e aquelas pessoas ficavam curadas e libertas. Os paralíticos vinham, paralíticos perto dele, Filipe orava por ele e diz, em nome de Jesus, levanta e anda! E os paralíticos andavam, os coxos andavam, e as pessoas ficavam maravilhadas de ver aquele poder de Deus manifestando na vida de Filipe. Porque o Espírito Santo ungiu Filipe para fazer aquela obra. Não era ele, era o Espírito Santo que ungiu para que ele pudesse fazer aquela obra. Ele era aquela voz que ecoava em Samaria, uma cidade triste, uma cidade oprimida, uma cidade que era fruto de mistura de raças, que os reis, quando venciam, os reis levavam para Samaria, criaram um povo chamado samaritano. Eles tinham confusões com os judeus, não combinavam com eles, eram meio parentes, mas eram inimigos. Jesus um dia quis chegar em Samaria, quis entrar lá na capital deles, na cidade deles, os samaritanos não deixaram. E o Tiago e João, que eram assim, bastante valentes, não conhecia muito bem o poder de Deus, nem conhecia muito bem o ministério de Jesus e nem a obra de Deus, diz assim, Senhor, quer que nós façamos como Elias e peçamos fogo do céu e consuma esses samaritanos? E Jesus diz, vós não sabeis de que espírito sois. Eu não vim para destruir as almas dos homens, eu vim para salvá-las. Jesus veio para salvar a humanidade do pecado, da opressão, da obra satânica. Jesus veio desfazer as obras de Satanás. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Ele veio libertar as pessoas, não veio destruir as pessoas. Quem está a destruir a humanidade é Satanás, o príncipe deste século, que tem cegado o entendimento das pessoas e tem escravizado esse mundo, levado e conduzido esse mundo para a perdição eterna. Mas Jesus veio para salvar, para libertar esse oprimido. E o Filipe era o mensageiro de Deus para dizer isso aos samaritanos. Nós estamos aqui para libertar a vossa vida. Nós estamos aqui para trazer uma mensagem, eu estou aqui em nome de Jesus, para dizer que Jesus liberta. E as pessoas eram libertas. Eram pessoas de todo lado e aquilo corria a fama. Porque quando isso começar a acontecer também no nosso meio vai haver um monte de pessoas, uns falando bem e outros dizendo, eles pagam as pessoas para fingir que estão doentes.
Eles pagam as pessoas e arrumam um meio de fazer alguma coisa para fingir que as pessoas estão doentes. Entra gente lá que finge que está aleijada, daqui a pouco sai bom. Aquilo eles pagam, dão uma comissão para as pessoas, para enganar as pessoas. O diabo é o pai da mentira. Ainda que isso possa existir, mas o poder de Deus liberta as pessoas, cura e transforma. Deus liberta, Deus cura, Deus transforma. Há muitas pessoas que permanecem no seu estado espiritual, numa decadência espiritual, porque acreditam na mentira do diabo e não se aproximam de Deus para receber salvação e libertação. Mas Jesus quer salvar, Jesus quer libertar e quer transformar a vida das pessoas. E Filipe era este homem que foi para aquela cidade, uma cidade que estava lá toda triste, e daqui a pouco diz a palavra de Deus que aquelas famílias começaram a ver os seus familiares libertos. As pessoas que não sabiam mais o que fazer, telefonavam às 3 horas da manhã pedindo ajuda, telefonavam para o 112, telefonavam para o INEM, eu estou aqui com um problema, está acontecendo isso, meu filho, minha filha, o meu marido, a minha mulher está aqui desesperado, ele parece que aconteceu alguma coisa estranha com ele está quebrando tudo, ele entra em casa, quebra tudo, não sei o que fazer mais e tal, e agora está desesperado, aquela falta de alegria e de paz. Agora estavam tudo alegres porque viam os seus familiares libertos pelo poder de Deus. Estavam alegres, diz que a alegria invadiu aquela cidade. Não foi pelo poder do homem, foi pelo poder de Deus. Mas foi o homem que Deus usou para levar a mensagem. Se eu tivesse aqui uma grande comitiva, eu ia fazer acontecer. Ele foi sozinho. E Deus começou a levantar pessoas. Sabe quem pode fazer isso? Só o Espírito de Deus. Hoje de manhã, falei aqui e depois fui para casa. E como eu não dormi muito bem essa noite, aí durante o dia falei, hoje eu vou ver se tentar descansar um pouco antes de vir para o culto. Não consegui, mas fiquei pensando assim, hoje eu falei umas coisas aqui de manhã, que os doutores teólogos, que nós temos aqui, muitos aqui na igreja, podem ficar até escandalizados, porque eu disse que não é o Instituto Bíblico que dá poder às pessoas, não. Mas eu não sou contra o Instituto Bíblico, eu tenho também. Eu estou querendo dizer que não se pode trocar, não se pode substituir o poder de Deus por nada neste mundo. Não existe nenhum curso, não existe nenhuma formação que dá poder de Deus às pessoas, no seu Espírito Santo, habitando e fortalecendo e revestindo-nos com o poder de Deus. É Deus que pode operar em nós. Nós precisamos de estudar, precisamos de conhecimento para nos firmar mais na verdade, mas não é isso que dá poder ao homem. Todo crente, e é por isso que eu disse que todo crente é chamado a se envolver com Deus, a ter uma vida de envolvimento espiritual para que Deus possa usá-lo, aonde quer que ele esteja. Um jovem, uma criança, um adolescente, um adulto, em qualquer lugar, Deus pode usar. Mas Deus não pode, Deus pode usar sim, porque um dia foi Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Arias, Misael, que eram os nomes lá dos hebreus, chegou lá, o rei mudou o nome deles, foram para a Babilônia, chegou lá, o rei disse assim, vocês agora vão alimentar disso, daquilo, e eles disseram assim, nós não vamos, nós estamos aqui para fazer diferença neste lugar, nós não viemos para cá para conformar com este mundo e submeter à vontade de ninguém, nós não vamos nos dobrar diante da situação, nós vamos permanecer fiel ao nosso Deus, e diz a Bíblia que Daniel assentou no coração, não contaminasse com o manjar dos reis, diz, nós não vamos. Nós estamos aqui para servir a Deus, mesmo que sejamos escravos, mesmo que viemos para cá, nossa família foi morta, foi assassinada, destruíram a nossa terra, nos trouxeram como escravos, mas nós vamos permanecer fiel ao nosso Deus. Somos jovens, mas somos fiéis a Deus. Não é a idade que vai fazer diferença. Deus pode usar o novo e o velho, ou melhor, o novo e o idoso, mas usa o velho também. Deus pode usar, mas isso não se aprende na escola. Só na escola de Deus. Eu lembro, e se os irmãos me permitem, e tomar aí o vosso tempo, não sei se eu já contei isso, porque eu já estou ficando velho, e velho começa a repetir muitas coisas. Um dos maiores problemas da família é que as pessoas não têm paciência para ouvir os idosos mais. E eu já estou ficando idoso, e de vez em quando a minha esposa diz, já contou isso umas 3 vezes. Tem uma irmã que agora está morando, uma jovenzinha que está morando agora na França. Tudo que eu ia contar, diz, pastor, já contou isso. Eu tinha uma raiva dela, porque tudo que eu ia falar, ela dizia que eu tinha falado. Quer dizer, ela não tinha paciência para ouvir. Eu ia contar com alguma coisa, alguma novidade a mais, que diz que quem conta aumenta um ponto, mas ela não deixava. Mas eu vou contar uma experiência. Talvez tenha contado, mas serve para lembrar os irmãos. Eu também, quando me converti, e parece que eu já contei, mas vou repetir. Eu, quando me converti,
Antes de ser batizado nas águas, fui batizado com o Espírito Santo. E foi uma bênção. E Deus, ainda não sabia onde moravam os irmãos, não sabia onde morava ninguém da igreja, novo convertido na igreja, fui orar por uma pessoa. E quando fui orar pela pessoa, e disse, vou orar, mas eu ia fazer aquela oração que eu pensava que era assim. Eu disse, vou orar, é assim, aquela oração parece que nós estamos orando para tomar o café da manhã. E eu fui orar, Senhor, abençoa aqui o Sr. José, dá a ele paz para ele dormir, a oração era essa. Dá a ele paz para ele dormir, conceda a ele não está conseguindo dormir, tem misericórdia dele. E aquele homem, quando eu estava orando, o demônio manifestou nele. O senhor lá, velhote, ficou possuído pelo demônio, e me deu um medo naquele momento, nunca tinha visto, só ouvia falar, nunca tinha visto, novo convertido, aquilo me encheu de temor, e eu fiquei com medo, e veio um monte de dúvida na minha mente, e a dúvida, será que é verdade? Será que agora eu tenho que dizer, sai em nome de Jesus, ele vai sair? E eu fiquei com medo. E quando eu estava assim com medo, comecei a tremer, medo, aquela agitação, e o Espírito Santo veio sobre mim, encheu-me de autoridade e diz, não aceite a mentira do diabo, repreenda-o em nome de Jesus. Eu digo, sai em nome de Jesus. E ele caiu pelo chão e eu cresci, fui lá no teto da casa. Sabe quem pode fazer isso? Não é nos livros que nós encontramos, é o poder de Deus se agir na nossa vida. Eu não era batizado ainda nas águas, mas era cheio do Espírito Santo, porque Deus me chamou e Deus me deu, então Deus me usou. Não fui para a escola, não tinha ido para o seminário, não tinha nem batizado nas águas, mas Deus pode usar a mim e a ti. Deus não escolhe pessoas para usar. Deus se quiser usar você, Deus vai usar. Diz, um corinho que diz, ele usa quem ele quer, como quer e quando quer. Não, agora tem que ser assim, não tem que ser assim nada, tem que ser do jeito que Deus quiser. E era isso que aconteceu lá na vida do Filipe. Ele foi para lá, temeroso, triste, deixou minha casa, ficou minha casa para trás, minhas coisas, tive que sair, como se eu estivesse lá na África, quando veio nos retornados, que deixei tudo para lá, saímos correndo, alguma coisa, trouxemos para cá, ficou tudo, agora eu vou embora, não tem nada em Samaria, o coração dele estava pesaroso, muitos pensamentos, mas quando chegou lá, na cidade, ele diz, eu não posso ficar calado aqui, eu tenho que fazer a diferença nesse lugar, eu tenho que anunciar Jesus, eu tenho que fazer ecoar a minha voz neste lugar. E ele começou a pregar. E Deus ia dando a ele autoridade, poder e graça. Nós não somos assim porque nós também não fazemos o que eles faziam. Nós não temos o que eles têm porque nós não fazemos o que eles faziam também. Porque Jesus é o mesmo, Deus não mudou, Jesus não mudou, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas nós não queremos passar pelos caminhos que eles passaram. Mas queremos ter o que eles têm, que eles tiveram, mas não queremos passar pelo que eles passaram. Mas Jesus é o mesmo e pode usar-nos hoje e amanhã. E se nós nos colocarmos nessa cidade de Portimão, com os nossos corações abertos, buscando a Deus, orando ao Senhor, vivendo a nossa vida, desejando que essa cidade seja transformada, Deus vai salvar muitas pessoas nessa cidade. Deus vai fazer com que pessoas, ouça o que eu vou dizer, e pode ser uma profecia nessa noite, vai chegar o momento em que muitas pessoas vão querer chegar adiantado na igreja para achar lugar para sentar, em nome de Jesus. Há pessoas que vão chegar aqui nessa igreja, mas eu tenho que ir mais cedo, senão não tenho onde estacionar o carro. Eu não tenho aonde sentar, não quero ficar em pé nessa noite, porque tem alguma coisa aqui no meu joelho, e eu não posso ficar em pé, eu quero ir mais cedo para arrumar lugar para sentar, porque as galerias não vão caber. Deus vai fazer uma obra gloriosa neste lugar, se nós colocarmos a nossa vida na mão de Deus. Se nós nos unirmos no Senhor, buscando a Deus, Deus vai fazer maravilhas neste lugar. Porque Deus não mudou. Então vamos contratar um grande evangelista para fazer isso. Vamos colocar na internet, olha, vocês que estão ouvindo aí, ajuda-nos. Vamos colocar na internet um aviso, uma convocação para ver se aparece um grande evangelista para transformar essa cidade de Portimão. O grande evangelista já está conosco, Jesus Cristo é o grande evangelista, o seu Espírito é o grande evangelista, é Ele que opera, é Ele que faz milagre, é Ele que destrói as fortalezas de Satanás, é Ele que quebra as barreiras, é Ele que põe por terra toda a força do inimigo, é Ele que salva, liberta e transforma, e nós podemos ser instrumentos na sua mão. Nós podemos ser este eco para glorificar o nome do Senhor. Então Filipe, por ele não se deixar intimidar ante as dificuldades surgidas pelas perseguições, um homem cheio do Espírito Santo compreendeu que estava aberto uma grande porta para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Uma cidade entregue ao descaso espiritual pôde experimentar o grande amor de Deus e também o seu poder libertador.
Ele diz, olha, estou aqui, a perseguição, eu ter que sair fugido, vir para cá, deixar tudo, porque aquele possuído lá pelo inimigo, querendo destruir a nossa vida, mas agora eu sei, Deus nos trouxe para cá, porque eu estou vendo a obra que Deus está fazendo. Agora eu sei que Deus abriu uma porta, e eu vou entrar por essa porta, e eu vou fazer a minha parte, eu vou pregar a palavra de Deus, eu vou evangelizar, eu vou fazer a minha parte, e Deus certamente cumprirá com a dele, porque Deus não falha, eu falho, Deus não falha, eu vou fazer a minha parte. E diz que ele entendeu que aquilo era uma grande oportunidade para que ele pudesse fazer a vontade de Deus, e Deus ser glorificado. E diz a palavra de Deus que grande alegria havia naquela cidade. As pessoas andavam para a rua tudo assim. Tudo rindo. Quem não conseguia rir, que já estavam os músculos muito já endurecidos por causa do sofrimento, daquelas dores, daquelas coisas, ria mais ou menos assim. Mas estava uma alegria tremenda no coração. Era uma alegria gloriosa naquela cidade, porque Deus foi lá e operou maravilha, por causa de uma pessoa. Por causa de alguém que entendeu o plano de Deus. E diz, eis-me aqui, eis-me aqui. Era um diácono. Mas Deus encheu do seu espírito para que ele também pudesse transmitir a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus, versículo 7, nós já lemos, vou repetir, diz que, pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, ficavam gritando, por que vieste aqui como fizeram com Jesus? Por que vieste aqui, Filipe? Por que você veio nos tirar daqui? Por que veio nos incomodar? Por que vieste essa hora? Por que você não ficou lá em Jerusalém? Por quê? E Filipe diz, sai deles, deixa-os libertos, esse corpo não te pertence, essa vida é do Senhor, essa alma é do Senhor, pertence ao Senhor, Jesus morreu por ela, pagou o preço por ela, derramou o sangue por ela, sai dela. Era a mensagem que ele pregava, que essa é a mensagem. Quando os demônios dizem, eu não vou sair, eu não quero sair, eu não vou fazer, sai em nome de Jesus, este corpo não te pertence, Jesus pagou um preço por ela, você vai sair em nome de Jesus, você tem que obedecer o nome de Jesus, há autoridade e poder no nome de Jesus. E então, naquele momento, a cidade inflamou-se de alegria. Era uma alegria. As pessoas telefonavam para os outros, mandavam mensagem, SMS, mandava foto. Olha só, olha o sorriso, olha só que alegria. As pessoas comunicavam, faziam tanta coisa. As pessoas diziam, amanhã eu vou almoçar na tua casa. Mas você vai vir? Não, eu agora tenho um apetite, eu não tinha vontade nem de comer, mas agora eu vou. Eu vou chegar na tua casa, eu quero envolver, eu quero ter comunhão. Olha, vamos fazer um convívio, vamos reunir a nossa família, porque agora há paz na nossa família, há alegria na nossa família. Vamos fazer um banquete para glorificar este Deus que nos livrou e nos salvou. A alegria era abundante naquela cidade, porque Deus operou maravilhosamente no meio da cidade. Não era um homem, não era alguém que chegava lá com as suas teorias, com seus pensamentos, com seus formalismos, com as suas crenças, com o seu modo de pensar, com a sua indiferença, com a sua arrogância, com a sua soberba. Aí eu vou fazer, eu vou acontecer. Não foi nada, foi Deus que operou, foi Deus que agiu, foi Deus que operou milagres e maravilha, e a alegria do Espírito Santo inundou aquela cidade. E isso acontece quando nós damos lugar ao Espírito de Deus. E diz a palavra de Deus que havia alegria, e Filipe estava também certamente alegre. Porque não tem nada que nos alegra mais ver alguém ser liberto, transformado, salvo, pessoas aceitando Jesus, pessoas sendo curadas, libertas. Isso alegra, mas diz que, mesmo assim, naquela alegria toda, Filipe também pôde contemplar, que eu disse hoje de manhã, que às vezes nós não veremos. Pode acontecer que nós não veremos o resultado, mas Filipe viu. Filipe, diz a palavra de Deus, versículo 12, que nós lemos, diz que eles creram em Filipe. Eram as pessoas que estavam sendo enganadas, iludidas por um enganador, já há muito tempo. Havia lá um mágico, um falso profeta, e ele enganava as pessoas. Eles faziam um monte de situações lá que as pessoas até pensavam que era de Deus. Criava lá um ilusionismo para prender as pessoas, e as pessoas estavam escravizadas. As pessoas tristes, coração amargurado, pessoas com ira, pessoas com raiva, pessoas inimigas das outras, as pessoas vivendo uma vida desgraçada e mesmo assim achando que estava tudo bem. Porque aquele homem enganava, prendia-os naquelas coisas, eles não tinham alegria, eles não tinham paz. Até que Deus chegou naquela cidade através de Filipe e começou a quebrar aquelas barreiras. Começou a pôr por terra aquelas fortalezas, quebrar as cadeias, quebrar as algemas, os aguilhões que os aprisionavam naquela situação. E Deus começou a operar. E eles, quando viram que Filipe pregava acerca do reino de Deus e via o que estava acontecendo ali naquele momento, diante daquela situação, diz a palavra de Deus que Filipe começou a ver as pessoas crerem e aceitarem e se converter ao Senhor.
E diz que até aquele próprio falso profeta, o mágico, irmão João Carlos, diz que quando ele viu o poder de Deus e as pessoas se convertendo, aquelas pessoas que ele tinha iludido há tanto tempo, enganava há tanto tempo, vendo as pessoas se converterem, ele mesmo se converteu. Diz que até ele se converteu e queria ser batizado, viu Filipe batizando as pessoas, queria ser batizado também, foi batizado, e todo dia estava ao lado de Filipe, andava para baixo para cima, agora também falando, e as pessoas dizem, mas não era aquele homem, o enganador, não era aquele homem que era o poder de Deus, que era ele que tinha agora, por que ele se associou ao outro, por que ele foi, e as pessoas que já eram salvas sabiam, porque ele conheceu também o poder de Deus, ele viu a graça de Deus, ele entendeu, mas as outras pessoas não sabiam, mas este homem ficou o tempo todo ao lado de Filipe, porque até ele, que era o enganador das pessoas, também encontrou a libertação para a sua vida. Existem muitos enganadores ainda hoje. Existem muitas pessoas que enganam as pessoas. Diz que eles eram assim, porque eles ficavam o tempo todo sendo escravizados. E eles estavam ali agarrados, porque eles não criam outras coisas. Eles estavam acostumados a ouvir aquelas mentiras, aqueles ensinamentos, não estava preso. Hoje tem muita gente que não sai, estão agarrados, estão aprisionados, porque estão enganados há muito tempo também. Mas Jesus Cristo hoje continua também salvando e libertando as pessoas que estão aprisionadas no engano, na mentira. Esse povo lá da Samaria estava aprisionado por esse enganador, por esse homem chamado Simão, porque ele estava ali enganando, era um falso profeta, um mágico que enganava as pessoas. Mas o dia que ele viu as pessoas, o poder de Deus chegou lá, passou por cima dele. Ou seja, Deus, quando Deus quer fazer a sua obra, se ele acha alguém que dá lugar a ele, Deus atropela o que tiver pela frente, mas Deus faz a sua vontade. Ninguém pode frustrar os planos de Deus, ninguém pode impedir Deus. Operando eu, quem impedirá, diz o Senhor. Então, naquele momento, aquele homem abriu também o seu coração e diz, Filipe, eu agora também quero esse Jesus que você está pregando, embora não se converteu muito bem. Porque ele mais tarde, não vou continuar agora, mas mais tarde, encontra ele lá vendo, quando os discípulos lá em Jerusalém começou a saber que estava um barulho lá em Samaria. Havia a notícia correu logo. A notícia chegou lá rapidinho em Jerusalém. Diz, lá em Samaria está havendo um movimento do Espírito. E os discípulos, quem é que foi para lá? Nós não mandamos ninguém para lá. E alguém disse, foram alguns dos dispersos, não sabemos quem é, mas alguém está lá e diz que lá as pessoas endemoniadas estão sendo libertas, as pessoas enfermas estão sendo curadas, as pessoas aleijadas estão começando a andar, há um milagre acontecendo um em cima do outro e Deus está alegrando o coração daquela cidade. E a igreja reuniu, diz, João, Tiago e Pedro, vocês vão para lá. E diz que foi, eu até coloquei João não foi só Pedro e Tiago, até aumentei aqui, mas diz a palavra de Deus que foi Pedro e Tiago para lá, e quando chegou lá, viu a graça de Deus. Eles chegaram na cidade, eu olhava assim e disse, como é que esse povo está tão alegre assim? E realmente, de alguma coisa está acontecendo. Foram à casa de Filipe procurar Filipe. Filipe diz, olha, estou aqui, Deus tem me abençoado, eu tenho pregado a palavra de Deus e Deus tem feito tantas maravilhas, tem curado, tem livrado as pessoas, tem transformado as pessoas. E começou a chegar os discípulos que Filipe já tinha ganho para Jesus, começou a chegar os crentes. E Pedro e João, e Pedro e Tiago dizem assim, então esses homens, eles já foram batizados, eles já receberam também o poder de Deus, já receberam o batismo com o Espírito Santo? E Filipe diz, isso não, isso eu só preguei de Jesus, só falei de Jesus, de arrependimento, eles aceitaram o Senhor, são salvos, têm o Espírito Santo, mas batizados com o Espírito Santo ainda não são. Então vamos orar por eles, para que eles também sejam batizados com o Espírito Santo, porque se eles forem batizados com o Espírito Santo, já são salvos, terão muito mais poder para testemunhar, e o seu eco poderá ser muito maior nessa cidade. E diz que orou por eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Começaram a glorificar a Deus, falar a língua estranha, profetizaram, glorificavam a Deus, estavam cheios do poder de Deus, porque agora eram transformados, eram salvos e agora ainda revestidos do poder de Deus. E quando o Simão, que estava no meio deles, viu o poder de Deus, viu que com a imposição das mãos dos apóstolos, aqueles novos crentes eram batizados com o Espírito Santo, agarrou Pedro assim pela camisa, chamou de lado e disse assim, Pedro, olha, eu lhe dou tanto, eu tenho dinheiro, já tenho enganado tantas pessoas, tenho tanto dinheiro na caixa geral, tenho dinheiro não sei aonde, no banco, tal, no Banif, não pode, mas eu tenho tanto dinheiro e eu posso comprar, também te dou dinheiro para você me dar este poder que vocês têm,
de eu também poder impor as mãos sobre as pessoas e elas receberem o batismo com o Espírito Santo. E Pedro olha para ele e diz: sai de perto de mim. Você não tem parte nessa palavra, nesse negócio, porque o teu coração não é puro diante de Deus, porque julgas que com teu dinheiro pode comprar o dom de Deus. Você está em fel de amargura. Eu vejo que você, se você não se arrepender, você vai ser condenado. Ora a Deus para ver se Deus perdoa essa maldade do teu coração, porque você pensa que com dinheiro pode comprar as coisas de Deus. Há muitas pessoas que estão confiando que com o seu dinheiro pode comprar a bênção de Deus. A bênção de Deus está recebida pela fé, através de Jesus Cristo. Só Ele pode conceder a vitória às pessoas. O seu dinheiro não serve diante de Deus para comprar o que você precisa da parte de Deus. É a fé que vai fazer com que você desfrute do amor e da graça e da bênção de Deus. E ele, quando ouviu aquela mensagem de Pedro, tremeu na base, sentiu a responsabilidade, viu o estado que ele estava, o perigo que ele estava. Não, ora vocês por mim, ora por mim. Não deixe que isso aconteça comigo. Ficou todo temeroso, porque viu que aquela palavra, até a palavra de você, um homem, que você está com o seu coração sujo, na igreja, andando atrás de Jesus, mas não purificou o teu coração. Acha que as coisas de Deus pode comprar com o teu dinheiro? O seu dinheiro serve para a sua perdição. Arrependa dessa maldade do teu coração e ore a Deus para que Ele perdoe o seu pecado. E ele não teve nem coragem de orar. Estava tão aflito, diz: ora tu por mim. E oraram por ele, certamente, porque a Bíblia não continuou mais a falar, mas certamente oraram. Porque é o seguinte: nós estamos aqui não é para condenar, é para levar salvação e mensagem de salvação. Quando as pessoas se arrependem, Deus não leva em conta o tempo da ignorância e salva e perdoa e liberta. Mas se a pessoa continua no seu estado pecaminoso, pode contar certo com a condenação. Mas o nosso desejo nessa noite, ao transmitir essa palavra, é que aqueles que ainda não aceitaram Jesus possa converter dos seus maus caminhos e receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador, porque Deus também pode usá-lo poderosamente para ser um transmissor da palavra de Deus, um pregador, um pregoeiro, um anunciador da palavra de Deus, no meio da sua casa, na sua família, no meio dos seus colegas de trabalho, na escola, onde quer que esteja. Deus quer usá-lo também para que você possa ser um mensageiro da parte dele, abençoando a vida das pessoas. Vamos ficar de pé, faz favor. Nessa noite, nós estamos num período em que, de retiro, e tem aqui os jovens, estão no retiro de carnaval, mas também sabemos que este culto está sendo transmitido, e talvez até aqui mesmo, presentemente, há alguma pessoa que ainda não aceitou a Jesus. Talvez não tenha tido ainda uma experiência com Jesus. Continua enganados, vivendo iludido, aprisionado nas crendices, submetido a algumas coisas que não têm nada a ver com a palavra de Deus, mas estão inseguros, andam em tristeza, estão tristes, estão aflitos, amargurados. Mas nessa noite, a alegria que Deus inundou aquela cidade de Samaria, o Deus que operou aquele milagre está aqui hoje. O seu mesmo Senhor que fez aquilo em Samaria faz também hoje. Deus quer dar paz, Deus quer dar alegria, Deus quer transformar, Deus quer abençoar as pessoas que creram. Diz a palavra de Deus que muitas pessoas ouviam e rejeitavam, outros criam. E os que creram, Deus operou na vida deles. Nessa noite, o meu desejo, em nome de Jesus, é que se há alguém aqui conosco, ou você que nos ouve, que ainda não aceitou Jesus, possa entregar a sua vida a Jesus. Nós vamos orar e nós vamos terminar também com louvor. Mas enquanto nós louvamos ao Senhor, se tiver alguém aqui presente que ainda não aceitou Jesus, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Nós vamos orar por você. Nós queremos que Deus possa encher o seu coração de gozo, de alegria, a sua alma ser transformada, liberta, salva. Nessa noite, Deus está aqui para abençoar a sua vida. Não importa o que tenhas feito até aqui, o importante é a sua decisão agora. Se você crer, se você aceitar o Senhor, se você recebê-lo no seu coração como Salvador da sua alma, como Senhor da sua vida, Deus vai mudar a sua história. Deus vai te encher de alegria e de gozo. Você vai passar pelas tribulações da vida, você vai andar pelas aflições, mas Deus vai ser contigo, porque muitas serão as aflições do justo são, mas o Senhor o livra de toda. Deus vai te dar amparo, Deus vai te dar gozo e consolo. Nós vamos louvar ao Senhor. E se você quiser, venha aqui à frente.
Se está aqui e não aceitou Jesus, vem aqui à frente, nós vamos orar por você.